Ok, vamos retornar aqui. A gente vai falar agora sobre um outro tópico importantíssimo aí, né? A gente estava aqui falando sobre o OneDrive. A gente vai falar sobre a área de transferência, uma ferramenta importante aqui do Windows 11. Ela deu uma melhorada fantástica no Windows 10 e a partir do Windows 11, a partir do Windows 10, a gente tem então essa melhoria e que continuou e trouxe até umas coisinhas a mais aqui no Windows 11 também. Vamos conhecer essa área de transferência e nós vamos falar primeiro das definições da área de transferências, né? Vamos então conhecer algumas definições aqui e depois a gente vai ver as configurações, beleza? Maravilha, vamos então começar aqui com as definições. Vamos lá então, vendo as definições. Não foi, né? Mas vamos aqui, volta aqui, garota. Volta lá, vamos clicar aqui em você. Isso. Bom, o que é a área de transferência? Bom, definindo aqui o que é uma área de transferência, é a região da memória RAM. Então tá aqui a memória RAM, um pente de memória RAM, que armazena conteúdo copiado, olha lá, ícone de copiar, recortado e também printado, né? Print screen. Você dá o print screen, também vai para a área de transferência, que está lá na memória RAM, para ser posteriormente colado. Antigamente a gente dava o print screen ou copiava. Quando copiava uma outra coisa, perdia aquela anterior que tinha copiado. Mas aqui não. Tá? O conteúdo pode ser colado em outras aplicações. Né? Você está no Word, copia, vai colar lá no PowerPoint, tranquilo. Está no navegador, copia e vai colar no Word, tranquilo. E o conteúdo é apagado quando o computador é reiniciado ou quando é desligado. Tá? Por quê? Porque é um conteúdo volátil que está na memória RAM aqui. Mas isso na área de transferência, configuração padrão. Mas existe a possibilidade de você salvar isso em nuvem, compartilhando com outros dispositivos. Interessantíssimo isso daqui, né? Vou mostrar para você. Muito bem, então essas são algumas definições da área de transferência. E agora a gente vai ver algumas configurações. Vamos lá ver configurações da área de transferência. Bom, aqui você precisa entender o seguinte. Quando a gente vê as configurações na área de transferência, lá em configurações, tá? Em configurações aqui a gente vê. A configuração padrão guarda apenas um único item, mas quando o histórico da área de transferência está ativado, ele permite então salvar até 25 itens, tá legal? 25 itens. Isso é importante você saber. Ele vai guardando ali enquanto o computador está ligado e tudo mais, beleza. Aí o que acontece? Aqui você pode sincronizar, tá? Aqui, ó, você está vendo. Sincronizar o histórico com outros dispositivos, beleza? E aí você cola texto do computador nos dispositivos com suporte. Esse recurso só estará disponível se a conta da Microsoft estiver sincronizado com o Windows. Ou seja, se em outro computador tiver o Windows e você estiver logado nele, você vai poder acessá-lo. Por quê? Porque está carregando na nuvem. Sincronizar é carregar esse conteúdo na nuvem, beleza? E você aqui pode, portanto, limpar todo o conteúdo da área de transferência se você quiser. Tá? Muito bem, mas você também tem algumas características aqui. Na área de transferência, quando você pressiona as teclas de atalho WinV, tá? WinV, olha lá, WinV, você acessa a área de transferência. E aí você vai ter aqui, ó, permitir fixar, com esse pinzinho aqui, fixar esse conteúdo aqui, para quando você depois precisar acessá-lo, ele vai estar lá fixo, que à medida que você vai copiando outros, até 25 ele mantém, depois ele apaga. E aí você vai fixá-lo para ele ficar sempre ali, beleza? E você pode excluir aqui na lixeirinha, você pode excluir. E veja que você tem aqui, ó, a novidade que é exatamente essas opções. O 1 são os recentes, que é a lista aqui, né, de coisas recentes. 2, emoji.
3, GIF. 4, né, Calmoji, né, que é, no caso, os emojis com caracteres. 5, símbolos especiais. E 6, o histórico que você deixou aqui, beleza? Todo o histórico da área de transferência que a gente tem acesso aqui, portanto. Beleza? Então, muito bem, a gente vê nas configurações, na seção Sistema, na parte área de transferência. Veja como isso pode cair em prova. A área de transferência do Windows 11, letra A, permite que o seu histórico seja acessado pressionando-se a tecla logotipo do Windows mais V. B, mantém no máximo 10 itens copiados com Ctrl C para uso futuro. C, é exclusiva de um computador, não podendo ser compartilhada com outros computadores. D, permite que apenas textos sejam copiados, não sendo permitida a cópia de imagens. Letra E, pode ser limpa integralmente pressionando-se a tecla do logotipo do Windows e L. Gabarito da questão, letra A. Né? Veja, WinL é bloquear computador, né? Seção do computador. A gente vai ver depois teclas de atalho. Mas é WinV que acessa o histórico da área de transferência. Você pode ver a lista, então, de coisas copiadas ali. Então, isso significa o seguinte. Se você copiou uma coisa aqui numa janela, aí foi, colou e tal, e aí você copiou outra, aí colou essa outra, mas você, puxa, precisava daquele negócio de novo. Você não precisa voltar lá na janela, copiar de novo para colar aqui. O WinV vai ter a lista do que você copiou. Vai lá, clica naquela opção, já vai colar para você. Isso é muito prático, isso agiliza muito a vida da gente, não é verdade? Então, fica ligado aí para você aprender a usar com mais eficiência o Windows. Questãozinha nível médio de dificuldade, não é verdade? Beleza, então essa é a área de transferência. A gente vai para mais um tópico. A gente vai agora falar sobre as janelas de propriedades do Windows. Isso aqui já caiu várias vezes em prova. Muito importante a gente conhecer essas janelas de propriedades. A gente vai ver que tem janelas de propriedades do sistema, janelas de propriedades de disco, janelas de propriedade de arquivos, de pastas. Isso é muito importante e vamos então conhecer essas janelas de propriedade. Vamos lá, a gente tem aqui esses 4 tipos de janelas de propriedade, começando então de janelas de propriedades de pastas. Vamos ver quais as características, quais os detalhes, quais as opções que a gente tem aqui. Então, em pastas, a gente tem o seguinte, voltando aqui, vamos voltar aqui só um pouquinho, que caiu aqui de repente num lugar totalmente aleatório, não é verdade? Mas a gente vai, então, para a parte que a gente precisa, beleza? Só um minutinho, a gente volta aqui, então, na parte que a gente precisa. Janela de propriedades, como eu havia falando, né? Estamos aqui na janela de propriedades, mas a gente, deixa eu só voltar aqui para a janelinha de propriedades. Beleza, vamos lá. Ótimo. E aí o que nós temos aqui, tá? Na janela de propriedades, a gente tem aqui, portanto, o seguinte. A primeira aqui, propriedades de pastas, né? Vamos então dar uma olhadinha nas propriedades de pastas. Vamos lá. Aí a gente cai aqui na janela de propriedades de pastas. Deixa eu ver para onde ele vai colocar aqui, né? Realmente ele tá de rosca. Vamos voltar aqui. Agora sim, janela de propriedades de pastas, meus queridos. Pastas, portanto. E aí a gente tem aqui a janelinha que é o seguinte. Quando você abre a janela de propriedade de pastas, ela vai exibir as propriedades da pasta que está sendo acessada. E aí nós temos o seguinte, ela é acionada com o botão direito do mouse sobre uma pasta ou tecla de atalho Alt-Enter. Tá? Propriedades, toda e qualquer janela de propriedade, na verdade, ela vai ser acionada com Alt-Enter, beleza?
seja de arquivos, seja de pastas, vai ser Alt Enter. E aí você vem aqui, ó, clicou com o botão direito do mouse, vai abrir o menu suspenso e em propriedades, abre para a gente as propriedades. E aí a gente tem o seguinte, aqui na visão geral, na parte geral, guia geral, a gente tem a opção de exibir e editar o nome da pasta. Então aqui você pode alterar aqui o nome da pasta se você quiser. Você também tem aqui o tipo de pasta, né? Qual é o tipo? Pasta de arquivos. Você tem o local dessa pasta, onde ela está localizada, o endereço dela, né? Então essa pasta aluno está aqui, c:user, /admin, /OneDrive. A gente tem aqui o tamanho, olha lá, tamanho. Tem a quantidade de arquivos, né? 3.728 arquivos, 601 pastas. E data de criação, onde a gente vê aqui. E os atributos, pode ser somente leitura ou oculto. Beleza? Essa é a guia geral. A gente tem também a guia compartilhamento, que vai permitir, então, ver a parte de compartilhamento, se eu quiser compartilhar essa pasta. Mostra o caminho da rede, tá? Caminho é o duas barras invertidas, nome do computador, barra, caminho completo. Tá? Nesse caso aqui, né? Caminho da minha pasta aqui, computador. O primeiro sempre vai ser o computador e o restante o caminho da pasta. Compartilhe apenas com usuários do computador e da rede. Você vai conseguir compartilhar com essa galera. Quais as permissões que ele dá aqui pra gente? Controle total, alteração e leitura. São as opções que ele traz pra gente aí, tá? E é protegido por senha esse compartilhamento. Muito bem. Outra guia que a gente tem é a guia segurança. Traz aqui pra gente o controle de acesso local à pasta. Professor, qual a diferença do compartilhamento para a segurança? É o seguinte. Compartilhamento é quando você quer compartilhar com outras pessoas que estão em outros computadores na sua rede. E elas vão então acessar aqui. Já a segurança é quando a pessoa está no próprio computador. Lembra que eu posso ter vários usuários naquele computador? Pois é. E aí eu posso colocar o nível de segurança para aquela pasta ali. Portanto, e ali é exatamente isso. Essa guia segurança é exatamente para isso. Quem pode ter acesso à pasta? Então, o controle de acesso local à pasta. É diferente do compartilhamento, como eu acabei de falar, tá? Usado principalmente pelo acesso remoto, ok? Como assim, professor, acesso remoto? Eu venho de fora e acesso essa máquina aqui. Eu não estou acessando o compartilhamento, eu estou acessando a própria máquina. Ou também com outro login. Eu venho com outro login e acesso essa máquina. O acesso local aqui, eu estou acessando localmente aquela máquina ali. Ainda que seja remoto aqui, não é o compartilhamento, eu estou acessando a pasta que está aqui, nesse computador. Essa pasta eu posso estar acessando remotamente ou fisicamente naquele próprio computador com o meu login, tá? Isso é importante ver aí, tá, gente? E aí a gente tem aqui também a guia versões anteriores, que vai mostrar as versões anteriores do histórico de arquivos que a gente tem aí, ok? Isso aqui é quando está ativo o backup do Windows, ele vai criando versões dos seus arquivos, fazendo um histórico com as alterações. É bem interessante isso daqui. Ferramenta de backup do Windows. Tá? Quando você vai lá em configurações, atualizações de segurança backup, vai ter então a opção de fazer backup usando o histórico de arquivos. Ele cria, portanto, um backup dos seus arquivos, criando versões desses arquivos aqui, portanto. A gente tem também essa guia personalizada, né, que traz para a gente a otimização do acesso à pasta. Né, otimiza a exibição da pasta para o tipo de conteúdo. Então você vai ter aí, ó,
Vou otimizar para documentos, vou otimizar para imagens, vou otimizar para músicas, para vídeos. Aí a visualização e exibição do conteúdo naquela pasta fica mais otimizado, fica mais fácil para você acessar. É uma ferramenta... não, esquece isso daqui foi do item anterior. Mas olha lá agora, questãozinha que fala sobre esse assunto. No sistema operacional Windows 11, selecionou-se uma pasta com o botão direito do mouse, menu suspenso, hein? Menu de contexto, este em sua configuração padrão, e selecionou-se propriedades, na relação de opções que foi exibida. Na janela que se abriu, há a possibilidade de se escolher os atributos da pasta, que são, lembra dos atributos? Letra A, oculto e visível. B, compactada e somente leitura. C, compactada, criptografada e protegida. D, somente escrita e somente leitura. E, somente leitura e oculto. Gabarito da questão, letra E, né, meus queridos? Dificílimo a questão nesse nível aí, não é verdade? Com certeza, dificílima. Vamos agora para a janela de propriedade de arquivos. Vamos ver se a gente agora tem a sorte de cair aqui. Agora sim. Janela de propriedade de arquivos. A gente tem aqui, portanto, a seguinte característica. Guia geral, que vai mostrar, então, aqui as propriedades, tá? Vai mostrar as propriedades da janela de arquivo. Aqui, na verdade, é o seguinte, exibe as propriedades do arquivo e ela é acionada com o botão direito do mouse sobre o arquivo, tá bom? Igualzinho com a pasta. Chega lá e propriedades. Ok? Beleza, tá, tudo bem. Agora sim, guia geral. Aí a gente tem muito parecido com pastas, viu? Exibe, edita o nome do arquivo. Lá era pasta, olha aqui, nome. Exibe o que mais? O tipo de arquivo e extensão, documento de texto, TXT, o nome, com qual aplicativo está abrindo, tá? Você pode alterar, escolher outro aplicativo para abrir este arquivo ou este tipo de arquivo, o local onde está salvo, o tamanho, data de criação, de modificação e acesso, atributos. Você viu que cai em prova esses atributos, hein? Memoriza. Somente leitura e oculto, tá? E tem a parte de segurança, que é um bloqueio de proteção quando vem de outro computador. Você fez download e tudo mais, aí ele traz aqui segurança. Para quê? Este arquivo vem de outro computador e pode ser bloqueado para ajudar a proteger o computador. Então, ele, por padrão, já bloqueia quando vier de outro computador. E você clica em desbloquear, aí ele vai poder ser alterado. Ele vai poder ser acessado, alterado e editado. Ok? Beleza, essa é a guia geral. Aí a gente tem a guia segurança. Na guia segurança é muito semelhante à guia segurança de pastas. Mesma coisa, né? O controle do acesso local ao arquivo agora aqui. Usado principalmente pelo acesso remoto ou por usuários que fazem login localmente naquela máquina. Tá meio contraditório isso daqui, né? Como assim? Controle de acesso local ao arquivo usado principalmente pelo acesso remoto, professor? Lembra o seguinte, para não confundir e não dar fórum de dúvidas. Veja, o acesso remoto está acessando quem? A desktop do computador, remotamente. Mas você está acessando aquela desktop. Isso significa que você vai estar acessando os arquivos locais daquele computador, as pastas daquele computador, embora remotamente. É diferente, por exemplo, de eu, daqui do meu computador, acessar um compartilhamento de rede ou um arquivo compartilhado. É diferente. Por quê? Porque o compartilhamento de arquivo, eu estou acessando a partir aqui do meu computador, que está compartilhando aquele lá. É via compartilhamento. O acesso remoto, eu estou indo naquela máquina remotamente e acessando aquela máquina lá. Aí eu vou ver, embora remotamente, vou ver os arquivos locais daquela máquina lá. A máquina remota. Entendeu? Então,
tanto o usuário que faz o acesso remoto, quanto o usuário que faz login na própria máquina, esse controle aqui, essa segurança, esse controle de acesso é para isso, tá legal? Beleza, então? Muito bem. E aí a gente tem aqui a guia detalhes, que exibe as mesmas propriedades da guia geral, além do status da nuvem, né? Vai falar aqui o status de disponibilidade, disponível nesse dispositivo, proprietário, né? Quem é o proprietário, e o computador. Guia versões anteriores, é o histórico, a gente já falou, né? Mesma coisa das pastas, né? O histórico de versões anteriores e ferramenta de backup do Windows. Beleza, então? Maravilha! Vamos para frente. Olha lá, considere uma pasta do sistema operacional Windows que contém diversos arquivos. Abrindo-se essa pasta com a ferramenta explorador de arquivos e clicando sobre o nome de um arquivo contido nessa pasta com o lado direito do mouse em sua configuração padrão, ou seja, menu de contexto, há diversas opções. Dentre tais opções, há a opção propriedades, que ao ser selecionada irá provocar a abertura de uma janela com 4 abas, sendo uma delas versões anteriores. As demais 3 abas são básica, detalhe principal, preliminar, avançada, gerencial, inicial, intermediária, completa, geral, segurança, detalhes, parcial, previsão e permanente. Caramba, que criatividade da banca fazer uma questão dessa, né? Mas e aí, gente? Quais são as guias que a gente tem lá quando a gente está acessando as propriedades de um arquivo? Aqui ele está acessando de um arquivo, tá? Porque foi botão direito sobre o arquivo contido na pasta. Então, sobre o arquivo contido na pasta, você clica com o botão direito do mouse. Quais são elas? Gabarito da questão, letra D. Que questão difícil. Questãozinha dificílima aí, né? Então, perceba que esse assunto de janelas de propriedade não pode ficar de fora de uma aula. Por isso que eu trago aqui para você. Assunto focado em prova, totalmente focado em prova, tá legal? Isso cai de pastas, cai de arquivos, janela de propriedade de disco vai cair também. Vamos dar uma olhada lá, vamos lá então. Vamos aqui então para a próxima janela de propriedades. A gente tem então a janela de propriedades de disco. Vamos então para janela de propriedade de disco. Vamos lá. Exibe as propriedades do disco. Tá? Isso aí é um disquinho, né? Então ele vai exibir as propriedades desse disco. Como? Mesmo esquema. Acionado com o botão direito do mouse sobre um disco, né? Arquivo não, meu amigo, é disco aqui, tá legal? Isso daqui é disco. Ô, meu pai. Beleza. Aí, em propriedades. Tá? Olha lá, então. A gente tem as seguintes abas na janela de propriedades. Guia geral. Sempre tem guia geral, né, gente? Aí a gente tem exibe e edita o nome do disco. Posso exibir aqui e editar. Beleza? Exibe também o quê? O sistema de arquivos, que nesse caso é o NTFS. Diz se é um disco local removível também, né? O espaço usado e o espaço livre, olha que interessante, mostra aqui, e a capacidade total do disco. Permite também acessar a limpeza de disco, que é aquela ferramenta utilitária que a gente viu lá atrás. Também permite compactar esse disco para economizar espaço. Se eu clicar aqui, ele vai compactar. Qual é a desvantagem de fazer isso aqui? Isso aqui cai muito o desempenho de acesso ao disco, porque ele vai ter que descompactar, né? Vai ter que trabalhar com isso. E também faz indexação dos arquivos para poder acessar e fazer a pesquisa com mais velocidade. Essa é a guia geral, mas a gente tem a guia ferramentas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui na guia ferramentas a gente tem duas ferramentas importantes que aparecem para nós. Então a gente já viu que na janela de propriedades de disco, nós temos então 3 ferramentas. Uma que fica na guia geral, que é a limpeza de disco.
Tá? Agora, a gente vai ver aqui, nessa daqui, ó, a gente vai ver aqui as ferramentas verificação e backup. Então, a gente tem aqui isso. Verificação de erros, que identifica e corrige inconsistências do sistema de arquivos e setores defeituosos. Era o chamado ScanDisk, tá? E otimizar e desfragmentar, que melhora a performance do disco. A gente já falou sobre ele aqui, não é verdade? Já falamos sobre ele. Beleza, então? Ferramentinhas interessantes. Hardware, que vai mostrar aí as propriedades do fabricante do disco, quantidades de volumes, drivers e status de funcionamento. Então ele mostraria todas essas características aqui, ok? Compartilhamento, que vai permitir compartilhar o disco com outros usuários da rede, né? Ele mostra ali, não está compartilhando nesse momento, caminho da rede, compartilhamento avançado e tudo mais. Com proteção por senha, né? Também segurança, aquele esquema que a gente já falou. Controle de acesso ao disco, usado principalmente pelo acesso remoto. E histórico de versões, mesmo esquema que vai fazer aqui as versões de arquivos referentes às pastas armazenadas no disco. É uma ferramenta do backup. E aqui, cota. O que é isso? Muito interessante. Ele especifica limites de espaço por usuário. Muito interessante isso aqui, né? Os usuários cadastrados no sistema, você pode definir qual a quantidade de espaço que cada um vai poder armazenar em suas pastas. Bem interessante mesmo, né? E aí ele diz lá, ativar gerenciamento de cota, negar espaço em disco para limites de cotas excedidos, aí não vai poder, né, acessar, armazenar mais e tudo mais. Bem interessante mesmo isso aqui, para não deixar o camarada abusar, verdade? Os abusadinhos aí. Beleza, e temos as propriedades do sistema. Propriedades do sistema, portanto, vai trazer então as diversas propriedades aí do sistema Windows, né? Mostrando para nós aí algumas propriedades. Tá? A gente tem aqui mostrando para nós as configurações, né? Que aparece aqui na parte desse configurações sistemas sobre. Exibe as especificações de hardware do PC, né? Vai mostrar aqui tanto a parte de hardware quanto a parte de do sistema, do software. Aqui hardware vai mostrar processador e memória RAM. A gente vê aqui, ó, processador e a memória RAM. Permite renomear o PC, né? Renomear este computador. Exibe as especificações do sistema operacional, né? Com as especificações, com a versão e tudo mais. E edição, versão, data e instalação. Legal? Beleza, né? Muito bem. Então essas são as janelas de propriedades do Windows, as 4 mais importantes que a gente tem aqui, as janelas de propriedade, algo importantíssimo que a gente tem, portanto, beleza? E aí a gente vai para a parte de configurações. Mas antes a gente vai ficar por aqui nesse bloco. Se você está gostando dessa aula, está achando legal, você vai aqui do lado, dá a sua avaliação, escreve o seu comentário para a gente saber o que você está achando, dê o seu feedback, a coordenação agradece bastante, tá legal? Vamos para o próximo bloco, vamos lá!